1 Samuel, capítulo 16. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Glória a Deus. Estou achando os irmãos bastante quietos essa manhã. Nós temos a total liberdade de adorar o nome do Senhor Jesus. Kátia e Eibra estão no Brasil e está sendo um tempo com a casa vazia. Eu não imaginava que a casa era tão grande. Mas está sendo um tempo muito bom em Deus, porque eu não tenho horário para dormir, não tenho horário para acordar e eu posso fazer o barulho que eu quero. Então eu tenho buscado a presença do Senhor de uma forma constante. Eu tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor nesses dias. E hoje eu despertei às 5:30 da manhã e fui para a palavra do Senhor, e essa palavra é nossa, é fresca, é para as nossas vidas, é para nós sermos edificados no Senhor Jesus. Antes que nós leiamos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez você já usou algo que não era específico para aquilo que você precisava fazer, mas foi aquilo que você tinha na mão e você usou? Você já apertou um parafuso usando uma faca? Uma colher? Já adoçou o café usando uma faca ao invés de uma colher? Você já usou tantas coisas que não eram para aquilo, mas no final deu tudo certo? A verdade é que todos nós fazemos isso. Mas a verdade é que Deus nos dá a ferramenta certa, a arma certa para ser usada no momento certo. E essa manhã, como igreja do Senhor, nós vamos sair dessa casa com a visão correta daquilo que nós precisamos fazer. Se nós queremos um mundo mudado, nós precisamos começar a mudar o nosso mundo, a nossa casa. E pela palavra do Senhor isso vai acontecer e a glória será para Ele. Capítulo 16 de 1 Samuel. Nós vamos ler um versículo e depois podem deixar aberto se quiserem, depois nós vamos ler mais alguns textos. Versículo 11. E diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Amém? Podemos nos assentar. O povo de Israel era um povo pacífico. Ele era preparado para os trabalhos na terra, para os trabalhos com os animais. Eles não eram um povo guerreiro, eles não eram um povo que em si, na sua natureza, eles eram voltados para a guerra, de forma alguma. Vamos guardar isso na nossa mente. Orando ao Senhor e essa semana inteira meditando em Samuel especificamente, e na vida de Davi, que foi tão falada pelas mulheres o mês passado e ainda essa semana, uma vez mais vem a inspiração do Senhor sobre a vida do Davi, e essa manhã, especificamente essa palavra. Embora o tema Deus já tenha me dado alguns dias, e eu tenho alguns temas anotados no meu celular, e é interessante como Deus vai trabalhando, mas eu intitulei essa mensagem do cajado à espada. Eu fiquei pensando essa semana em snapshots. E todos nós sabemos que isso daí são fotos instantâneas. E não é algo que foi criado agora. Isso daí já existe há muito tempo. Muitos aqui são da época da câmera Polaroid, que foi uma revolução. Você tirava a foto e assim que você tirava a foto já era impressa. A única coisa é que você não conseguia corrigir os erros da foto. Você não conseguia arrumar o cabelo, arrumar a expressão. Então as fotos eram um retrato vivo daquilo que estava passando. E você não podia mais corrigi-las. É uma fotografia informal que é tirada em um momento e é rapidamente tirada. E que pode nos dar uma breve ideia da situação pessoal ou da condição do local aonde foi tomada. Hoje nós estamos cercados pelos snapshots. Todos os dias nós abrimos os nossos celulares e antes que apareçam as mensagens, aparecem os recados do Facebook, aparecem os WhatsApps da vida e os ursinhos carinhosos e tantas coisas, as correntes que se fazem e milhares de coisas que aparecem. Mas o interessante é a quantidade impressiva, na verdade, que traz muita impressão das fotos que são tiradas e que as fotos tentam falar além das palavras. São os snapshots. Alguém capturou aquele momento e lançou e você tira a sua própria conclusão. Eu sempre achei o rei Davi um dos mais fascinantes homens da Bíblia. Sempre.
Porque nela nós encontramos detalhes sobre ele que normalmente nós não esperaríamos ser escritos sobre a vida de um rei. Nós temos vários reis ainda hoje e nós não conhecemos os detalhes que acontecem atrás da porta dos palácios. A rainha Elizabeth é a principal de todas. Ninguém sabe como que é o dia a dia dentro da sua casa. O presidente Obama, assim que assumiu a presidência, fez uma brincadeira um pouco errada com um rei. Quando o rei tinha acertado o seu pé com uma arma, quando ele foi caçar, ele deu um tiro no pé. E daí foi tentar fazer uma brincadeira, e essa brincadeira foi bem indigesta. Porque não se traz para o lado de fora a vida de um rei. Não se apresenta um rei de uma forma como todos podem ter acesso. Ninguém aqui tem a rainha Elizabeth como amigo no Facebook. Nem o príncipe William, tampouco Charles, ninguém tem. Porque a sua vida é uma vida privada, uma vida completamente separada. Mas quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós vemos que a vida do rei Davi é uma vida que foi completamente aberta. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida está na palavra do Senhor. Detalhes que nós pensamos que deveriam ser cobertos ou deixados para fora da sua biografia estão aqui. E nós temos acesso a esses detalhes, nós podemos ler tudo aquilo que passou. E na Bíblia nós vemos que esse foi um dos poucos reis que toda a sua história foi contada. Muitos outros tiveram alguns detalhes que foram colocados, a gestão, a sua forma como reinaram, a sua forma como criaram os seus filhos, mas não tem detalhes específicos, assim como a vida do rei Davi. Na Bíblia nós vemos snapshots desse rei, que foi um rei completamente transparente, a ponto de nós encontrarmos na Bíblia não só as suas façanhas, mas também as suas fraquezas. E em meio às mais variadas experiências, nós podemos ver com a vida do rei Davi que ainda há esperança para muitas gerações. Porque nós pensamos, e muitos pensam, na verdade, que o Evangelho é para pessoas perfeitas. Mas o Evangelho é para pessoas como eu e como você, que são imperfeitas, que servem a um Deus perfeito e que têm a possibilidade de ter a sua vida completamente transformada para a glória do seu santo nome. Nós vemos pela vida do rei, segundo o coração de Deus, que Deus não exige de nós perfeição. E então também justifica o fato de que nós podemos ser falhos. Nós temos snapshots da vida de Davi. Snapshots da sua vida como um pastor, como caçador, como guerreiro, como general, como rei, como poeta, como profeta, como campeão, como mercenário, como músico, como líder de adoração e como adorador. Nós temos um snapshot dele como assassino, também como irmão, como pai, como filho, como esposo. Nós temos um snapshot dele como líder e também como um rei. Mas nessa manhã eu quero me apropriar de 2 snapshots da vida desse homem. O snapshot da sua vida como pastor e o snapshot da sua vida como um guerreiro. E eu creio que nessa manhã nós vamos ser confrontados pela palavra do Senhor a ponto de sair desse lugar transformados para a glória do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel 16:11, que foi o texto que nós acabamos de ler, é um texto que é conhecido e familiar para a maioria das pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando. O rei Saul era o rei de Israel, mas tinha feito muitas coisas que não agradaram a Deus, a ponto de dizer, olha, eu não me agrado dele. Ter chamado o profeta e ter falado, até quando você vai ficar deixando com que isso aconteça, sendo que diante de mim ele já está reprovado. Deus levanta o profeta e diz, olha, vá até a casa de Jessé, leve consigo uma porção de óleo e eu vou lhe mostrar aquele que você deve ungir. Samuel escuta a voz de Deus, faz esse caminho, chega na casa de Jessé e tem um processo seletivo para saber qual é o próximo rei de Israel. Depois de 7 homens passando diante da sua presença e de Deus não confirmando nenhum, o profeta se refere a Jessé com um questionamento. Ele diz, acabaram todos da sua casa, não tem mais ninguém com quem nós possamos ver. E então, rapidamente, a memória... Ainda falta um, tem o menor, e esse está cuidando do rebanho, ele está no meio do pasto, mas ele está lá fazendo o seu trabalho. E então Samuel, tomado por Deus, fala aquilo que nós escutamos, mande chamá-lo, e nós não nos assentaremos enquanto ele não chegue até aqui. Ninguém se assenta à roda enquanto Davi não venha, enquanto eu não veja se diante de Deus ele vai ser aceito, se é ele o candidato que Deus havia escolhido.
Pensem que no meio de um quadro, de um quadro escuro de uma nação, com um rei que havia sido escolhido pelo povo, mas pelas atitudes desse homem que havia sido rejeitado por Deus, começa a história de um rei que era pastor de aldeia e estava todo desprezado pela sua família. Prova é que o pai tinha dito: acabaram-se os filhos, mas ainda existia o menor que estava do lado de fora. Não. Porque sua aparência não custava. Talvez ele não tivesse tantos músculos quanto os mais velhos. Talvez ele fosse mais baixo do que os mais velhos. Ele não tivesse tanta presença quanto os mais velhos. Talvez a sua presença ou ausência na casa nem era notada, porque o pai já havia passado 7 e teve que se lembrar do 8º que estava do lado de fora. A sua profissão era desmerecida. Cuidar de ovelhas não era algo tão importante, era simplesmente um trabalho doméstico. Então ele está do lado de fora. Mas a verdade é que enquanto muitos não estão de... Pensem comigo, na melancolia da vida desse jovem pastor de um pequeno rebanho. Sem dúvida, muitos de seus salmos foram escritos nas longas e intermináveis horas do seu dia de trabalho. Você já fez alguma atividade que é completamente monótona? E que você pensa, daqui 1 hora termina, mas se olha o relógio, passou 1 minuto. Não, daqui 1 hora termina, passou 5 minutos. E você começa a contar no relógio para ver que o tempo passa, mas quanto mais você olha, você vê que o tempo não passa. Essa era a atividade de Davi. Cuidar de ovelhas que em si não tem expressão alguma. A única coisa que fazem é comer o pasto, engordar e fazer com que a sua lã cresça. Não tem em si nenhuma característica que possa fazer com que eu vou criar esse animal como um animal doméstico, eu vou trazer para casa porque a sua beleza me encanta. Não tinha nada disso. E era esse o quadro que esse homem enfrentava todos os dias. Uma longa jornada de trabalho e o mesmo quadro na sua frente. O quadro era o mesmo. Assim como a rotina. Despertar cedo, preparar seu almoço, pegar o seu cavalo, agrupar o rebanho. Chegou um novo dia. Onde nós passamos ontem já não serve mais. Vamos para um lugar novo. Deixa eu mover o rebanho para um lugar novo. Passar o dia defendendo os seus animais das feras e dos perigos que em si mesmo elas corriam. As ovelhas são completamente indefesas e elas precisam ser guiadas. Então ele usava seu cajado para direcioná-las e também para resgatá-las. Se elas caíam em um poço, ele usava o cajado e com se elas licenciavam, não dava nada, ele tinha que usar esse mesmo cavalo para trazer para perto e fazer com que o andando na... E daí ele comia do resto, descansava por algumas horas, e no outro dia a mesma rotina estava diante dos seus olhos. Assim estava sendo preparado aquele que seria um dia o rei de Israel. Portanto, às vezes a nossa vida parece ser bastante monótona. Tantas coisas estamos fazendo, com tantas coisas nos ocupamos e pensamos que o tempo está passando. Mas a verdade é que o tempo não está passando. O nosso Deus está com os seus olhos postos em nossas vidas. Nós estamos sendo preparados e constantemente. Sabia que nesses dias melancólicos ele estava sendo preparado por Deus. A sua função como pastor exigia dedicação e muito amor. Com o tempo ele já não... Mas ele era parceiro fiel e ainda por cima era o protetor do seu próprio rebanho. Ele tinha em si... Ele sabia aonde elas precisavam estar. Ele olhava e via o melhor pasto e sabia, ali elas podem ficar. Ele sabia qual... Ele estava perto de dar o prazer temporário de uma bela paisagem talvez não fosse algo suficiente para fazer com que a sua vida viesse a ter mudança um dia.
Assim é a minha história e a sua história, que por tantas vezes estamos até mesmo gostando da paisagem, mas nós não estamos contemplando o quadro como um todo. Mas eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é aquele que Ele sabe o nosso assentar, Ele sabe exatamente o que dura. Aleluia. Aleluia. Glórias ao seu nome, Senhor. Na monotonia de mais um dia no campo, paralelamente a história continuava acontecendo. Enquanto Davi cuidava do seu pequeno rebanho, o nosso Deus estava cuidando do pequeno Davi. Enquanto Davi estava ali no seu dia, pensando, será que é só isso? Mas ele amava o só isso que ele fazia. E a Bíblia diz muito claro que nós devemos ser fiéis no pouco para Deus nos colocar no muito. A Bíblia diz que nós devemos amar, servir, porque olha, o servir deve estar em nossas vidas. Deus manda o profeta Samuel ungir um rei na casa de Jessé. E estava Davi cuidando do pequeno rebanho do seu pai, enquanto o Deus estava na sua casa, olhando alguém para cuidar do seu povo. Jessé apresenta todos os seus 7 filhos, e nenhum é aprovado. Pensa que teste de vestibular foi esse? Todo mundo reprovado. Você não serve, você não serve, você não serve, você não serve, você não serve. Mas tem um que serve. Tem um que está separado. Tem um que não está no meio da luz, mas que está no centro da minha vontade. E é esse um. Se acabaram todos, não tem mais ninguém. E nesse momento você fala, olha, tem um que está no pasto. E daí Samuel fala, então manda chamá-lo. E ninguém se assenta à mesa para comer enquanto ele não estiver no nosso meio. Eu fico imaginando quando chegou a notícia para Davi no meio do campo. Davi, o pai te manda chamar. Mas me manda chamar para quê? Davi, corre, porque tem um profeta na nossa casa e esse profeta quer te ver. Eu fico imaginando como foi o coração desse menino, correndo pelo caminho, dizendo, olha, tem algo novo que está acontecendo. Eu tenho que sair daqui, eu vou correndo para casa. O pastor Davi, ele se apressa para o encontro, e quando chega, deixa o seu cajado de lado, e sem saber de nada, ele tem a sua cabeça coberta com óleo, mas muito mais do que isso, a Bíblia diz que
Eu penso nesse snapshot do pastor Davi. A sua cabeça completamente molhada, completamente ensopada com óleo, mas o seu coração fritando com a presença do Espírito Santo. Aquele calor que nós sentimos e não conseguimos conter. E quando nós vemos, nós estamos... Esse snapshot assemelha-se muito ao snapshot das nossas vidas. Queria te convidar a se lembrar comigo. Porque um dia nós estávamos mergulhados nos campos da vida, distraídos com o nosso próprio mundo, tentando viver de forma que achávamos certo, sem nenhum mérito ou atrativos em nós. Mas nós fomos chamados à casa do pão pelo bom pastor. Um dia as boas novas chegaram e disseram: olha, eu te escolhi. Não importa onde você está, importa onde eu quero você. E fomos chamados pela Estava essa manhã, como eu já disse, a minha casa estava barulhenta demais. E eu sei que eu não estava sozinho em casa, mas eu começo a escrever essa mensagem e de repente começa a soar um hino no meu ouvido. Esse hino começou a ferver no meu coração. Porque esse hino se chama Fonte Transbordante. E daí eu consegui lembrar um dia em que eu estava desgarrado, um dia em que eu estava do lado de fora, um dia em que eu estava apartado, mas eu ouvi a voz do Cristo vivo que me chamou uma nova oportunidade, dizendo: eu te escolhi, eu te tomo pela tua mão e eu te esforço. Esse hino diz assim, meus irmãos: ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Aleluia, aleluia. Esse Jesus que nos consagrou, que nos separou, Ele continua ainda hoje ao nosso lado, dizendo: eu te escolhi. Mas chega uma hora em que nós temos que nos deparar com a verdade, porque nós somos escolhidos, nós somos ungidos, e por tantas vezes nós permanecemos iguais, nós continuamos da mesma forma. Davi volta para o seu trabalho no campo, mas ele sai de casa diferente. Ele volta para o seu pequeno rebanho, porém agora o seu cajado, que era a sua ferramenta de trabalho, em Deus se torna a sua arma de defesa, a ponto dele enfrentar urso e leão, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele lutou para defender o seu pequeno rebanho. Quando nós recebemos o Espírito do Senhor em nossas vidas, não tem nada que seja tão grande quanto a grandeza do nosso Deus. Não tem inimigo que possa tentar se levantar contra nós, que nós não dizemos: em teu nome, Senhor, nós venceremos. Mas está ali um pastor com o seu cajado, e parece que sua vida está resolvida. Mas em um certo dia, novamente, o seu pai o chama. Se coloquem comigo na posição de Davi, que um dia está lá no meio do nada, e ele vai para casa e ele sai de casa ungido rei. E agora ele está lá cuidando do seu rebanho e pela segunda vez o manda chamar para casa. Eu correria mais do que da primeira vez. Deus me surpreendeu a primeira vez, tem mais agora. E tinha muito mais, sim. Porque quando ele chega na sua casa, o seu pai tem uma tarefa tremenda para que ele venha fazer. Sua cabeça poderia estar fervendo durante o trajeto, porque ele queria saber qual era a surpresa do dia. Ele começa a pensar que aquele dia talvez ele saiu do pasto, mas ele teve um privilégio tão grande. Porque além de ser ungido, além de ser cheio do Espírito Santo, ele se sentou à mesa.
E ele comeu com toda a família ao lado de um profeta. Porque foi isso que Samuel disse: ninguém senta e ninguém come antes que ele chegue em casa. Depois que ele chegou, então eles tiveram um banquete. Alguns dias atrás, algo maravilhoso tinha acontecido, porque não só a sua barriga tinha sido cheia, não só a sua cabeça tinha sido cheia de óleo, mas o seu coração tinha sido completamente invadido pelo Espírito do Senhor. E essa experiência ninguém esquece. Mas agora ele chega em casa pensando: o que será que Deus tem reservado para mim? E quando ele chega, ele coloca diante do seu pai, o seu pai lhe dá uma tarefa. Os seus irmãos estão no campo de batalha, Davi. Eu quero notícias dos teus irmãos. Já fazem muitos dias que eles estão fora de casa e eu quero saber o que está acontecendo. E Davi vai ao encontro dos seus irmãos, carregando no seu alforje pão, queijo, algumas especiarias para dar a determinadas pessoas. E nessa parte tem muito mineiro que para e fala que Davi era mineiro, que Jessé era mineiro, porque mandou levar queijo. Agrada o povo, agrada os homens. E sai Davi com essa missão. E Davi, quando ele chega perto dos seus irmãos, ele começa a ver que a situação do povo era uma situação muito triste. Porque a batalha não havia começado, mas eles já tinham perdido. Por 40 dias um gigante se levantava e falava coisas tremendas contra o povo. E esses homens estavam com a sua moral baixa, estavam com a sua, não tinham força nenhuma para lutar. Ainda que no meio tivessem valentes e homens que tinham passado por batalhas tremendas, mas nesse momento a palavra estava sendo muito grande. E daí eu vejo um Davi que é pastor de ovelhas e que está com o seu cajado. E ele olha para um povo que ele deveria voltar contando notícias para o seu pai. E eu sempre penso qual seria a notícia que ele daria para o pai se ele voltasse para casa naquela hora. Pai, perderam sem levantar as armas. Tem um gigante lá que vai acabar com todo mundo, pai. É melhor a gente pegar o que a gente tem e fugir. Talvez se ele tivesse voltado para casa daquela forma, a história seria muito triste. Mas uma pessoa quando está cheia do Espírito de Deus, meus irmãos, pode se levantar o inferno, que ela tem certeza que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda que o inferno esteja em pé, tenho certeza absoluta que o nosso Deus nunca se assentou. O nosso Deus não pisca, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não tosqueneja. O nosso Deus é aquele que vigia, Ele é o verdadeiro guarda de Israel. Ele está preparado para todo e qualquer momento. E enquanto os homens estão com o seu coração se enfraquecendo, está um pastor de ovelhas ali no meio, com o coração fervendo no Espírito do Senhor, dizendo: eu posso vencer essa batalha. Não tem gigante suficiente para o Deus que eu sirvo. Não tem nada que possa chegar aqui e dizer que o meu Deus não é o maior de todos, que o meu Deus não é o único Deus. Davi se veste numa coragem tremenda. Em 1 Samuel 17:40, ele faz aquilo que nós não fazemos por muitas vezes. Porque, como eu falei no começo, por muitas vezes usamos colher para apertar parafuso, faca, que dá um jeitinho. Nós usamos a ferramenta errada para fazer a coisa certa. Mas Davi, ele tinha o Espírito de Deus e nesse momento ele passa por uma transição. Porque nesse momento ele olha para o gigante e ele fala: olha, leão e urso eu venço com cajado. Mas gigante tem que ser na espada. Eu tenho que deixar o cajado de lado. Eu tenho que deixar aquilo que foi a minha primeira arma, a minha primeira ferramenta. Mas eu tenho que usar algo maior. Eu tenho que ter os olhos abertos para ver que o Senhor tem ainda muito mais para fazer. E diz versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Pensem comigo, que ali está um guerreiro que tinha passado por tantas batalhas. E todas as vezes que eu imagino esse Golias, eu imagino as cicatrizes que esse homem tinha. Porque sem dúvida nenhuma ele pelejou muitas vezes, ele passou por muitas situações.
Mas diante desse homem que tinha tanta experiência, está um guerreiro inexperiente que aceitou ser herói em nome do Senhor dos Exércitos. Está um menino que chega e fala assim: olha, não me importa o teu tamanho, não importa a tua arma, mas importa o Deus que eu sirvo. Importa que eu vou vencer você em nome do Senhor dos Exércitos. E esse é o tipo de crente que está fazendo falta hoje em dia. Porque nós temos muitos crentes que continuam usando o cajado na hora que tem que usar a espada. Muitos crentes que querem ser pacíficos no momento em que nós precisamos ser guerreiros. Pessoas que deixem o cajado e entendam que a luta que estamos enfrentando não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. Não adianta nós tentarmos vencer batalhas simplesmente porque fomos agraciados pela salvação em Cristo Jesus e dizer: não, eu sou filho de Deus. Meus irmãos, tem lutas que nós precisamos trazer as armas certas para as nossas mãos. E sim, nós venceremos o inimigo e a glória será para o nosso Jesus Cristo. Crentes que não recuem, mas que aceitem o desafio e o vençam para a glória do Senhor Jesus. Crentes que entendam que nós somos pacíficos sim, mas que existe uma grande diferença entre passividade e humilhação. O inferno não pode ficar desdenhando do povo do Senhor. Chegou a hora da igreja ser igreja e tomar nas suas mãos as armas que nós temos para vencer e tomar o inferno. Um texto que tem queimado na minha alma há meses, quando diz assim, com relação à igreja, diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não significa que o inferno está nos atacando, mas significa que nós temos que derrubar as portas do inferno. Nós temos que atacar o inferno e resgatar vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estamos aí pacíficos, sendo humilhados dia e noite pela televisão e pelas fotografias de pessoas que estão correndo para o inferno e muitas vezes estão dando like, dizendo: olha que bonito o que você está fazendo, como é bom aonde você está indo. A nossa palavra, meus irmãos, tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Nós somos chamados para ser sal e ser luz aonde quer que nós estejamos. Está na hora de se levantar crentes que reconheçam que Deus exalta o humilhado e que faz cair o soberbo o exaltado. Crentes que tenham a coragem de trocar o seu cajado pela espada e correr em direção do inimigo ao invés do inimigo. Crentes cheios do Espírito e da ousadia que foi dada por Ele. Se nós olharmos o livro de Atos, só foi escrito da forma como é, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas agora o Espírito Santo não precisa mais descer, o Espírito Santo está entre nós. Mas nós estamos desprezando o doce Espírito Santo. Buscamos tantas coisas, enquanto Ele está aqui acessível e disposto a encher a sua vida agora. Crentes que se levantem contra o pecado e que amem ao pecador a ponto de dizerem a verdade sem temerem as consequências. Crentes que vivam pela fé e não pela vista. É você esse crente? Será que sou eu esse crente? Pastor, amigo meu, alguns meses atrás, no Brasil, uma cidade do interior, ministrou com a autoridade do Senhor sobre casamento e família. E ele falou que casamento é para homem e mulher. E ministrou na autoridade do Senhor, e tinha uma pessoa na igreja que no final chegou e falou: pastor, me dá o seu esboço. Mais do que isso, tem essa mensagem gravada? Tem, então me dá a mensagem gravada, pastor. Eu gostei demais. Em questão de 2 semanas, chegou na casa do pastor uma intimação para ele comparecer na corte com uma data estipulada. Era um homossexual que estava na igreja e que distorceu tudo aquilo que ele falou e levou o pastor na frente do juiz. Esse pastor pega a sua Bíblia e vai para o juiz sem advogado, sem nada, mas vai na autoridade do Senhor. E quando ele chega na frente do juiz, o juiz fala assim: o que o senhor tem a dizer a respeito das coisas que ele está falando? Ele pediu para ler, leu, ele falou: o que ele está falando é mentira. Eu tenho a lhe dizer aquilo que a palavra do meu Deus fala. Se o senhor me permite, ele abriu a Bíblia e pregou para o juiz. A Bíblia fala que deixará o varão a seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. E começou a discorrer sobre o casamento da forma como Deus quis.
E no final da sua homilia, no final da sua pregação ao juiz, o juiz olhou para o caso e falou assim: eu já tenho o veredito dessa causa. E olhou para o rapaz que era homossexual e falou assim: você tem que pagar 5 mil reais para esse pastor, porque o que ele fala é a verdade. O nosso Deus está do nosso lado. O nosso Deus está conosco. Por que nós temos que, por muitas vezes, calar aquilo que nós sabemos que é a verdade? Está na hora desses crentes se levantarem hoje em dia e dizer: olha, até aqui eu fui pacificador, mas eu entendo que essa batalha ela tem que ser vencida por um guerreiro. Que Deus levante no nosso meio guerreiros nesses dias. Davi, ele troca seu cajado pela espada. Porque é a primeira situação que nós vemos que Davi vai deixar o cajado de lado. 1 Samuel 17, 51. Depois que ele derruba o gigante com uma pedrada na sua testa, a Bíblia diz assim: pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, eles fugiram. Aleluia. Eu tenho dedicado muito tempo nesses últimos dias buscando a presença de Deus. E como está sendo bom esses dias na presença do Senhor. Eu tenho esquecido de me alimentar esses dias, porque eu estou com sede e fome da palavra do Senhor. Eu quero a sua presença na minha vida. E essa fome, essa sede tem que estar em nós. E tem ardido no meu coração o quadro geral do mundo, meus irmãos, e da igreja no mundo. Porque o mundo está de ponta cabeça. Não existem valores no mundo. Mas a igreja, ao ver tudo isso que está passando, continua com o cajado na mão, dizendo: nós somos pacificadores. Vamos arrumar um bom termo. Aquela política da boa vizinhança. Você faz o que você quer e não me incomoda e eu vivo como eu quero. Mas a igreja não foi chamada para viver dessa forma. A igreja foi chamada, olha, para que tenha essa revolta que houve dentro de Davi, dizendo: esse gigante se levantou, mas o meu Deus é maior. Movimentos de todos os lados manifestando a sua aversão à palavra de Deus e aos princípios morais contidos na palavra. Países festejando por aceitarem crimes como leis. Aborto é crime. Aborto é crime. Aborto é crime. O nosso Senhor dá e tira a vida. É nojento ver pessoas celebrando porque uma lei cheia de injustiça está sendo aprovada. Enquanto a igreja continua dizendo: vamos continuar pacíficos, orando. Chegou a hora da igreja do Senhor se levantar e dizer: nós não reconhecemos isso. Países perseguindo nossos irmãos e com isso tentando apagar o evangelho das suas fronteiras. E a igreja com o cajado na mão. Vamos construir templos, vamos aumentar a casa. Enquanto existem milhões que estão padecendo em nome, pelo amor de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Homens matando homens e aparecendo nas redes sociais para imporem respeito, dizendo: esse território é meu. Quando nós vemos que quem governa é Deus. O príncipe desse mundo é o diabo, mas o rei do universo é o nosso Deus. E nós podemos ver a diferença sim em Cristo Jesus. Líderes matando as suas populações de fome em favor de um regime. Oh, Senhor. Isso é loucura. Mas daí me vem o snapshot mais turbulento que eu já vi em toda a minha vida.
a geração dos santos redimidos e o povo que foi tirado para fora, com o cajado da passividade, promulgando a política da boa vizinhança, a política do não pergunte e não responda. Eu aceito a sua forma de viver, então aceita a minha. Não existe estilo de vida. O que existe é uma vida como estilo. É seguir os passos de Jesus até a morte. E saber que nós receberemos a coroa da vida. A política da boa vizinhança, onde se ocultam os seus valores, esquecendo-se que o mundo hoje já está ruim. Então nós, como pais, vamos pensar em como vai ser o mundo amanhã para os nossos filhos, se Jesus não voltar logo. Nós precisamos de mudança agora. Então a pergunta é: o que estamos fazendo em nome de Jesus? Sendo que a palavra profética dizia que ele vinha trazer divisão e espada. Ele não veio trazer comunidade, ecumenismo. Não, ele veio trazer e mostrar a todos que ele é o único caminho. E sem ele ninguém vai a Deus. O que estamos fazendo em nome de Jesus, sendo que a palavra é essa, de divisão e de espada? Não estamos sendo sal e tampouco luz nessa geração. Nós precisamos entender que temos a cura para o mundo. E essa cura tem nome. E esse nome é o mais doce de todos os nomes. Esse nome é Jesus. 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 A esperança para o mundo é Jesus. A esperança para o seu próprio mundo é Jesus. Se vencer o mundo parece uma missão impossível diante dos seus olhos. Então chegou a hora de, como igreja, você vencer o seu mundo. Pare de ser pacífico e se torne um guerreiro. Um guerreiro de oração. Um guerreiro de fé. Um guerreiro no jejum. E nós estamos falhando em tudo isso. Mas principalmente no jejum. Todos nós aqui estamos de sobrepeso. E o jejum que é feito hoje em dia parece muito mais para se mobilizar e sensibilizar os outros do que para chamar a atenção de Deus. Olha como eu estou magrinho, olha. 2 dias buscando o Senhor. Deixa que os olhos do Senhor te sondem. Deixa que o Senhor te veja. Está na hora de nós termos guerreiros nessa área, na área da oração, na área da fé. Chegou a hora de nós termos guerreiros no uso da espada. A espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Chegou a hora da igreja ser igreja. De deixar o cajado da passividade, de dizer, olha, eu sou salvo. Mas de entender por que nós somos salvos. Davi venceu todas as suas prerrogativas em Deus. A ponto dele dizer, Deus, Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha. Me prepara, Deus, para a batalha. E essa oração deve ser a nossa oração mais profunda todos os dias. Prepara-nos, Deus, para essa batalha. E a forma de preparação não é outra se nós não nos dedicarmos a Deus, a buscar a sua presença. Hoje nós estamos num culto maravilhoso, meus irmãos. Nós estamos aqui para celebrar a vida, a morte, mas também a ressurreição do nosso Jesus. Ele está vivo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então não fuja desse desafio que você está enfrentando, porque a vitória é garantida em Cristo Jesus. A verdade é que não se vence doenças e enfermidades com cajado. Com a passividade de saber, olha, eu estou mal, eu preciso de oração. É bom compartilharmos a nossa vida com os nossos irmãos, mas talvez Deus esteja permitindo com que isso aconteça porque Ele quer você próximo dEle.
Talvez Ele esteja permitindo que você esteja enfrentando esse gigante, passando por essa situação, porque Ele quer você perto dEle. Então, ao invés de pedir para que clamem, clame você, porque Ele quer ouvir a sua voz. Quando Deus ouve a nossa voz, Ele para e Ele nos atende. 2008, os irmãos sabem, meu pai foi diagnosticado com tumor na cabeça e eu não podia sair daqui em função dos documentos, e nós começamos a clamar ao Senhor e pedir ao Senhor sobre a sua vida. Mas mais do que tudo, eu estava pedindo sobre salvação, porque meu pai estava completamente fora dos caminhos do Senhor. 6 meses internado, 6 cirurgias de grande porte. Mas Deus permitiu com que ele saísse do hospital com os seus próprios pés, porque Ele é Deus. E me deu uma palavra dizendo: você vai ver seu pai com os seus olhos. E eu vou para o Brasil em 2010. Meu pai morando numa casa onde tinha muitos anciãos. E eu passei na casa da minha sogra, com a Kátia, demos oi e fomos rápido para ver o pai. E quando nós chegamos, era bem no horário em que eles estavam caminhando no meio, num campo muito bonito. E eu comecei a olhar e todos os velhinhos de cabeça branca. E eu falei para a Kátia, eu falei: e como que eu vou achar o pai? E naquele minuto eu vi uma cabecinha se virando para trás e disse: o meu filho está aqui. O meu filho está aqui. E quando ele parou no meio dos demais, eu fui correndo para abraçar e beijar o meu pai. Falei: pai, o seu ouvido está perfeito. E ele falou: eu nunca vou esquecer tua voz, meu filho. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, novas, firmes, que não sabem. Então pare de pedir para os outros clamarem e clama você ao teu Deus e Ele vai te responder. Ele conhece a sua voz e sabe que agora é hora de agir na sua vida. Ah, meus irmãos, não se liberta dos vícios usando cajado. Nós não vencemos traumas e complexos usando cajado. Nós não vencemos assédios e tentações com cajado. Nós não vencemos os abusos com cajado. Nós precisamos é de espada. Nós precisamos é combater aquilo que está tentando nos derrubar. A espada penetra, como já disse, a ponto de nos fazer mais do que vencedores. Eu olhei para a igreja do Senhor nesses dias, e aqui eu termino. E comparei a igreja com esses 2 snapshots. Eu só achei a semelhança no primeiro. Nós não vemos uma igreja guerreira hoje. Se existe, são as igrejas que estão escondidas. As igrejas perseguidas. Que não buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Igrejas que desafiam os sistemas porque sabem em quem eles têm crido. Mas olhando para nós como igreja, eu só achei a semelhança no primeiro. A semelhança com a igreja que é pastor. Eu vi homens e mulheres feridos porque estão usando a ferramenta ao invés de usar a arma. Estão usando o cajado ao invés de usar a espada. Mas hoje a boa notícia é essa. Clama ao Senhor e Ele vai ouvir a sua voz. Chegou a hora da igreja começar a clamar ao Senhor. E nós vamos ver vitórias, estrondosas em nome do Senhor Jesus Cristo. Como igreja nós temos muitas coisas que precisam ser vencidas nesses dias. E eu assumo esse púlpito essa manhã para te dizer que é tempo de nós trocarmos o cajado pela espada. Se nós queremos dias melhores.
As leis só vão mudar o dia que nós clamarmos ao nosso Deus. E o Senhor vai nos surpreender. E vai surpreender a muitos que estão brincando, que estão deixando as coisas acontecerem como se o amanhã estivesse garantido. Nosso futuro está nas mãos de Deus, meus irmãos. Mas a nossa fidelidade hoje vai determinar o que Ele vai fazer por nós amanhã. É tempo da igreja clamar ao Senhor. E se não consegue gritar, gema. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve gemidos ainda hoje. Eu assumo essa tribuna essa manhã como profeta do Senhor, para te dizer que é hora de nós pararmos de passividade. Mas é hora de nós começarmos a combater o bom combate. É hora de nós começarmos a guerrear e vermos em Cristo, meus irmãos, o impossível acontecer. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor tem falado tanto comigo nesses dias sobre jejum. Nós estamos esquecidos do que é jejum. Jejum não é passar fome. Jejum é se alimentar em Deus. Se alimentar de Deus. Ser cheio e rico da sua presença. Então você chega aqui hoje e vem participar da Santa Ceia uma vez mais. E talvez nas suas mãos você só tenha o cajado, porque você é uma pessoa pacífica. Eu já alcancei o óleo sobre a cabeça, a graça do Senhor já me alcançou. Meus irmãos, isso é realmente um privilégio. Nós deveríamos vibrar com essa certeza. Mas chegou a hora de nós fazermos algo com aquilo que nós temos. Chegou a hora de nós nos colocarmos em pés e dizer: olha, em nome do Senhor dos Exércitos chega mudança. Aleluia. E eu quero desafiar você que quer mudança. Jejue para ver. Jejue para ver. Se o nosso bom Deus não vai se mover nos céus, e responder algo que você está lutando há tanto tempo, mas com a ferramenta, não com a arma. É hora de nós nos apegarmos à palavra do Senhor, à presença do Senhor, e caminharmos vendo de olhos abertos os milagres que nós lemos na palavra dele. É tempo da igreja começar a ver as notícias assim, dizendo: não foi aprovada essa lei, porque a igreja se levantou em nome do Senhor dos Exércitos. Chegou a hora de nós começarmos a ver no jornal dizendo assim: olha, o presidente se incomodou e olha, chegou o momento tão sonhado. E nós sabemos por quê. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer governo. O nosso Deus é aquele que comanda. Chegou a hora de nós deixarmos o cajado de lado e pegarmos talvez até a arma do próprio inimigo, mas vencermos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que eu tenho o costume de trabalhar escutando mensagens. Seleciono muito porque tem muita porcaria por aí. Tem muita gente falando em nome de Deus que não tem nada com Deus. Muitas heresias sendo colocadas e tomadas como verdade porque não se conhece a palavra. Mas tem um pastor que eu admiro demais. E eu tenho orado ao Senhor para que Deus dê o visto para esse homem, porque ele mora na Colômbia. E essa semana esse homem estava dando um testemunho durante uma ministração, e uma ministração muito simples, meus irmãos. Esse homem abre a Bíblia e deixa Deus falar. Mas ele está falando que ele assume uma igreja, a primeira do seu ministério, com 7 membros. E ele fala da alegria que ele tem em pastorear essas 7 pessoas. Mas Deus chama ele para um momento especial com Deus e diz assim: olha, o que tem nessa cidade só vai ser vencida através do jejum e da oração. E ele chama a igreja no domingo pela manhã e ele fala: essa semana a igreja inteira está de jejum. Os cachorros não ganham osso. As galinhas não ganham ração. O jejum é para a casa inteira. E o nosso Deus vai se mover num milagre no meio da casa.
Esse homem sai para ministrar numa cidade. E quando ele chega na cidade, a sua esposa liga. No terceiro dia do jejum. E ela fala: amor, olha, eu estou com uma pessoa que chegou aqui na casa, porque ele ouviu falar dos pentecostais. E a mãe dele, ela está desenganada, está com câncer. Ninguém entra no quarto já faz uma semana por causa do mau cheiro. Ela não se alimenta, estão esperando ela morrer. Falou: mas ele entrou aqui em casa hoje. E ele falou do sonho que sua mãe teve. E ela sonhou que um grupo de pentecostais entrava na sua casa, oravam por ela. Mas antes deles orarem, ela se assentava e começava a falar novamente e dizia: eu tenho fome. E esse pastor fala com a sua esposa e diz: olha, a minha viagem são de 6 dias. Ele espera, então eu vou com ele. Mas o homem muito determinado fala: não, a minha mãe pode não viver esses outros 3 dias. E daí o pastor fala assim: então faça o seguinte, reúna os irmãos que estão em jejum e mande-os até a casa, para que orem por essa senhora. Meus irmãos, Deus usa a todos nós. Você não precisa de uma credencial para você ser usado aonde você está. Mas você precisa que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. E esses irmãos se unem e vão até essa casa. E quando eles estão entrando no quarto, essa senhora se assenta e diz: eu vi você no meu sonho, eu sei o teu nome. Vocês já estiveram aqui. Radicalmente curada para a glória do Senhor Jesus. Mas é porque a igreja deixou de ser pacífica e aceitou a ser guerreira. Até quando nós vamos deixar as pessoas morrendo sem a salvação? Até quando vamos celebrar a vida do nosso Senhor Jesus? E aceitar que tem pessoas que estão morrendo sem conhecê-lo de perto. Que o Espírito do Senhor nos arrebente nessa manhã, a ponto de nós sermos reconstruídos uma vez mais e entendemos que Ele nos chamou para sermos sal e luz no meio dessa geração. Esse pastor termina o testemunho dizendo que por 6 meses ele começou a pregar de casa em casa. Eram pequenos sítios, mas na garupa da sua moto tem uma velhinha de 72 anos, para dizer: eu sou o milagre, eu sou o milagre, eu sou o milagre. Nós precisamos de milagres nessa casa, meus irmãos. Nós não estamos reunidos aqui para que a gente tenha um tempo bom e se abra na presença do Senhor, não. Nós estamos aqui para receber do Senhor e levar para o lado de fora, para que saibam que Ele vive. Ele vive. E por isso hoje, Ele nos convida a nos levantarmos como guerreiros, a vivermos a Sua palavra e vermos com os nossos olhos a ação das Suas boas mãos. Eu quero fazer uma oração, e aí aonde você está? Eu queria que você sondasse seu coração agora sem se preocupar com quem está do seu lado. Aleluia. É você com Deus. É você que um dia foi coberto por um óleo novo, óleo de alegria. Você que foi cheio desse Deus, mas que continua lidando com as mesmas armas, com a mesma ferramenta, mas que hoje pela palavra foi convidado e se sente convencido a deixar de lado o cajado, mas tomar nas suas mãos a espada pela fé e vencer em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Não somente aquilo que te atormenta, aquilo que te traz mal,
mas de vencer como igreja. Como igreja. E de trazer a verdade aquilo que o nosso mestre falou. Aquele que crer em mim fará obras maiores do que estas. E se você tem esse chamado e recebeu esse chamado pela palavra, não se constranja, é se você recebeu. Eu quero te pedir para que você se levante aí aonde você está, como um passo de fé, dizendo: Senhor, eu quero ser a diferença. Eu quero ser cheio do Teu Espírito para fazer aquilo que precisa ser feito nesses dias. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, os meus olhos contemplam o Senhor que tampa, o Senhor é pequena para as ações do maligno. Pela quantidade de guerreiros que o Senhor está levantando, Deus. Os maiores inimigos estão caindo agora por terra, para a glória do Seu nome. Inimigos individuais, inimigos da igreja. Senhor, nós queremos nos levantar como um corpo, Senhor, é pela igreja. Tantas coisas, Senhor, no mundo espiritual têm sido feitas, Deus, mas o Senhor desfaz agora, é na luz do dia. Tantos fazendo no escuro, na escuridão da noite, para que não sejam percebidos, mas o Senhor desfaz agora, porque o Senhor é Deus e não tem nada oculto, Deus, aos Teus olhos. Senhor, nós estamos numa guerra sim. Os nossos passos como igreja, Senhor, tem que ser tomados, Senhor, à força. E por tantas vezes, Deus, a nossa fé é pequena. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Senhor, nós não queremos uma casa nova, Senhor, para que o povo veja, para que a comunidade veja, não. Mas nós queremos uma casa nova porque o Senhor já tem os nomes, Deus, que irão ocupá-la. Nós queremos pregar a Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nos mostra o lugar, meu Deus. Nos mostra o lugar. Levanta guerreiros, Senhor, aqui nessa manhã. Senhor, que se dobrem diante de Ti. Que nós fechemos os nossos lábios, Deus. Que o nosso corpo morra, mas que o Senhor nos faça reviver pelo Teu Espírito. Senhor, reaviva, Senhor, vivifica, Senhor, a Tua casa. Dá-nos a consciência, Deus, que nós precisamos muito mais de Ti. O Senhor é uma fonte inesgotável. Senhor, levanta guerreiros comigo nesses dias, que nós venhamos a jejuar pela Tua obra. Dai-nos, Senhor, a cada dia de jejum uma alma para o Teu reino. Acrescenta, Senhor, as fileiras. Salva, Senhor, nessa cidade.
que possam ver que existe um povo, Senhor, que te ama e que não tem medo, Senhor, daquilo que se levanta, porque sabe aquele que nunca deixou de estar em pé. Faz do Senhor essa igreja, faz do Senhor esses crentes famintos da tua presença e conscientes, Deus, que é tempo de mudança, é tempo de deixar, Senhor, a passividade e entrarmos, Senhor, no campo de batalha, sabendo que a vitória é nossa, porque o Senhor já a conquistou. Senhor, nós vamos participar do pão e do cálice nessa manhã. Eu creio que todos nós estamos envergonhados, Deus, porque por melhor que seja a nossa vida espiritual, Senhor, nós ainda estamos muito rasos. Nos perdoa, Senhor, nos purifica, nos dá uma consciência limpa, Senhor, para participarmos do pão e do cálice, relembrando, Senhor, que o Senhor está vivo e está no meio de nós. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, e lhe peço, Senhor, permanece no nosso meio, faz coisas ainda maiores nessa manhã, nesse começo de tarde. Lhe apraz, Senhor, sim, em renovar com o Espírito Santo, em batizar com o Espírito Santo. Lhe apraz, sim, Senhor, fazer milagres aqui no meio, curar, manifestar a tua glória. Esse culto é teu, Senhor, então faz segundo a tua vontade. Agradeço, Senhor, por esse privilégio de falar da tua palavra, mas também de ter ouvido a tua voz, Senhor. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória, porque pertencem a Ti, em nome de Jesus.